o seno de x não pode ser 1 e nem pode ser menos 1. Então, isso implica que o seno de x é o quê? É diferente de 1 e o seno de x é diferente de menos 1. Mas, portanto, a secante de x mais a tangente de x, quem é a secante de x? Quem é? É 1 sobre o cosseno de x. E quem é a tangente de x? Seno de x sobre cosseno de x. Isso aqui é igual a quê? A 1 mais o seno de x sobre o cosseno de x. Mas isso aqui é diferente de zero. Porque 1 mais o seno não pode ser zero. Porque se 1 mais seno é zero, somente se o seno é menos 1. Então, secante mais a tangente não é zero. Tá? E você tem isso, você tem isso, você tem isso. Uma coisa leva a outra. Tá? Daí, você vai ter o seguinte. A integral da secante vai ser igual a integral da secante de x vezes a secante de x mais a tangente de x sobre a secante de x mais a tangente de x. E é óbvio que eu posso fazer essa conta, qualquer que seja x, no domínio da secante. Porque no domínio da secante, isso aqui é diferente de zero. Eu posso multiplicar e dividir, não altera nada. Tá bom? Só que isso aqui fica igual a integral de 1 sobre a secante de x mais a tangente de x vezes isso aqui eu posso escrever como sendo aqui secante de x vezes a tangente de x mais secante ao quadrado de x, isso aqui de x. Aí a mudança de variável aqui é u igual a secante mais a tangente. Com essa mudança de variável, quem é du? É a derivada da secante. É a derivada da secante, que é a secante vezes a tangente, mais a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Então, o du é isso aqui vezes o dx. Então, o que eu tenho aqui é o u, ó. E quem é isso aqui? Du. Portanto, isso é igual a integral de quem? De 1 sobre u em 1. Mas quem é a integral de 1 sobre u? Quem é? Logaritmo natural do módulo de u. Mais uma constante. Mas quem é o? Secante mais a tangente. Então, isso aqui é o logaritmo natural do módulo da secante de x mais a tangente de x. Mais uma constante. Então, você tem duas fórmulas aí. Você já tem duas. Você tem as primitivas de todas as integrais, perdão. Você tem as integrais de todas as funções trigonométricas. Quem é a integral? A primeira delas. Quem é a integral da tangente? Quem é? Quem é a integral da tangente? É o logaritmo natural do módulo da secante. E quem é a integral da secante? Logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente. Tá? E não esqueça que
Integral de 1 sobre x é o logaritmo natural de quê? Modo de x, mais uma constante. Então, tá aí. A função, agora vamos voltar a mais coisas sobre a função logaritmo natural. A função logaritmo natural ela é estritamente crescente no seu domínio e é estritamente convexa. Agora, observe uma coisa. Então, deixa eu apagar aqui. Continuemos. Ó. Posso apagar? Apaga aí. Olha, primeira coisa que você observa é o seguinte, ó. O logaritmo natural de 2 é maior do que o logaritmo natural de 1, porque a função logaritmo natural é estritamente crescente. Ou seja, o logaritmo natural de 2 é um número positivo. É um número positivo. Agora, observe o seguinte. Levando esse fato em consideração, que o logaritmo natural de 2 não é zero, de fato é um número positivo, você tem o seguinte, ó. Dado C positivo, se você pegar um número positivo, qualquer que seja ele, qualquer que seja esse número positivo, dado C positivo, existe um N natural tal que o N é maior do que C vezes do que C sobre o logaritmo natural de 2, não é? Eu pego o C, que é um número positivo, divido pelo logaritmo natural de 2, dá um número real. Mas para todo número real, há um número natural maior do que ele. Tá certo? Isto é, N vezes o logaritmo natural de 2, que é o logaritmo natural de 2 elevado a N, é maior que C. Certo? Daí, com K igual a 2 elevado a N, com K igual a 2 elevado a N, tens a seguinte implicação. X maior do que K, X maior do que K, tem-se K é positivo, tá? Tem-se K é positivo, e, tá? O K é positivo. O K é 2 elevado a N. E X maior do que K implica o quê? Implica o logaritmo natural de X maior do que o logaritmo natural de K, porque o logaritmo natural é estritamente crescente. Mas isso implica o seguinte, logaritmo natural de X maior que o logaritmo natural de quem? De quem é o K? Quem é? 2 elevado a N. Só que o logaritmo natural de 2 elevado a N é maior que C. Mas isso implica que o logaritmo natural de X é maior que C. Ou seja, para todo C positivo, existe um número positivo K, tal que X maior do que K, é suficiente para o logaritmo natural de X ser maior do que C. Isso quer dizer, eu posso fazer o logaritmo natural de X ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o X suficientemente grande. Isso diz o quê? Isto diz que o limite do logaritmo natural de X, com X tendendo a mais infinito, é igual a mais infinito.
Isto diz, tá bom? Isto diz que o limite com x tendendo a mais infinito do logaritmo natural de x, isso é igual a mais infinito. X crescendo, o logaritmo x explodindo, o logaritmo natural de x também explode. Certo? Então você tem isso aí. Agora faça o x tender a zero por valores positivos. Vamos ver o que acontece com o logaritmo natural de x quando o x tende a zero por valores positivos. É só você observar o seguinte, ó. Dado ser um número negativo, existe n natural tal que menos n é menor do que c vezes o logaritmo natural de 2. Claro, porque se c é um número positivo, é um número negativo. C sobre o logaritmo natural de 2 é um número também negativo. Mas existirá um inteiro negativo menor do que ele. Não é? Certo? Então existe um n natural tal que menos n natural não nulo, natural não nulo é natural. Existe um n natural não nulo tal que menos n é menor do que c sobre logaritmo natural de 2. Isto é, menos n vezes o logaritmo natural de 2 é positivo. Ó. Quando eu multiplico por logaritmo natural de 2, a desigualdade permanece. Permanece aqui e permanece aqui. Só que quando eu multiplico por logaritmo natural de 2, eu fico desse lado, fica menos n logaritmo natural de 2, que é o logaritmo natural de 2 elevado a menos n, que é o logaritmo natural de 1 sobre 2 elevado a n. Isso é menor do que c. Tá? Daí, com delta igual a 1 sobre 2 elevado a n, tem-se o delta positivo e 0 menor do que x menor do que delta. Isso implica o quê? Logaritmo natural de x menor que o logaritmo natural de delta, porque o logaritmo natural é estritamente crescente. Tá bom? Ou seja, isso garante que o logaritmo natural de x é menor do que o logaritmo natural de quê? De 1 sobre 2 elevado a n. Só que o logaritmo natural de 1 sobre 2 elevado a n, o n foi escolhido de forma que isso aqui seja menor do que c. E é possível escolher n, claro, tal que isso aqui é menor do que c. Então isso aqui implica que o logaritmo natural de x é menor do que c. Isso quer dizer o seguinte, ó. Eu posso fazer o logaritmo natural de x ficar tão grande quanto eu queira negativamente, quer dizer, ele é negativo, mas em módulo ele é tão grande quanto eu queira. Eu posso fazer o logaritmo natural de x ficar tão grande quanto eu queira por valores negativos, bastando escolher o x suficientemente próximo de zero. Isto diz o quê? Isto diz que o limite com x tendendo a zero por valores positivos do logaritmo natural de x, isso é igual a menos infinito. Tá? Isto diz que o limite do logaritmo natural de quê? De x, com x tendendo a zero por valores positivos, isso é igual a menos infinito.
É só você, ó, se você... Tem que ser isso, gente, tem que ser isso. Porque é só você ver, ó, o que é que acontece com o logaritmo natural de 2 elevado a n, n natural. Isso aqui é n logaritmo natural de 2. Faço n, como o logaritmo natural de 2 é positivo, faço n tender a mais infinito. Isso aqui tende a mais infinito. Então, só esses números tenderem a mais infinito é suficiente, o que eu mostrei, para você ter o logaritmo natural de x tendendo a mais infinito com x tendendo a mais infinito. Agora pegue isso aqui. Pegue o logaritmo natural de 2 elevado a menos n. N natural. É menos n logaritmo natural de 2. Faço o n tender a mais infinito. O que é que acontece com 2 elevado a n? 2 elevado a menos n tende a 0. Mas aí o menos n logaritmo natural de 2 tende a menos infinito. O que eu mostrei é que isso é suficiente para eu afirmar que o limite do logaritmo natural de x, com x tendendo a 0 por valores positivos, é igual a mais infinito. Ó, com n tendendo, o n crescendo, isso tende a mais infinito. Isso aqui tende a 0 por valores positivos. Mas isso aqui tende a mais infinito. Isso aqui tende a menos infinito. É exatamente isso que eu usei aqui na minha demonstração. Tá? Pronto. Então, pessoal, eu estou pronto para esboçar o gráfico. Por quê? Porque a função logaritmo natural, ela é o quê? Estritamente crescente em 0 mais infinito, ela não tem pontos críticos, ela é diferenciável, estritamente crescente, ela não tem pontos críticos, não tem ponto onde a derivada é 0. Logaritmo natural é estritamente côncava em 0 mais infinito, e além disso, limite com x tendendo a mais infinito do logaritmo natural de x é mais infinito, certo? Tá bom? E limite do logaritmo natural de x com x tendendo a 0 por valores positivos é quanto? Menos infinito. Só que o logaritmo natural, tá? O logaritmo natural é uma função diferencial. Sendo diferenciável, ela é contínua. Então, a sua imagem é um intervalo. A imagem do logaritmo natural é o intervalo. É o intervalo que contém um número tão grande quanto eu queira e contém um número tão grande positivo quanto eu queira e tão grande negativo quanto eu queira. Então, daí não tem outra. Quem é a imagem da função logaritmo natural? Quem é? Os reais. Os reais. A imagem da função logaritmo natural é um intervalo. Mas é um intervalo que contém um número tão grande positivo quanto eu queira e tão grande negativo quanto eu queira. Já disse aqui. E como ela é estritamente crescente, ela é injetiva. Então, daí, disso aqui sai que daí logaritmo natural é o quê? Uma função injetiva e sobrejetiva. Logo, logaritmo natural é uma função invertível, porque ela é bijetiva, ela tem inversa. Vamos logo ao seu gráfico. Seu gráfico está aqui, ó. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Quanto é o logaritmo natural de 1? É 0.